Um outro tipo de interação que é extremamente importante, vale a pena estudar, é a força de atrito. A força de atrito ela é importante porque na prática é impossível a gente eliminar o atrito. Sempre tem atrito nas situações reais. O que é o atrito? De onde ele vem? Por mais lisa que uma superfície pareça a olho nu, se a gente olhar para essa superfície com uma lente de aumento bem boa, a gente vai ver que essa superfície é cheia de irregularidades, de reentrâncias. E são essas reentrâncias que, quando colocadas em contato com as reentrâncias de outras superfícies, como você pode ver aqui, por exemplo, uma ilustração, a superfície do pneu e a superfície da pista, né? Então, essas reentrâncias, quando elas entram em contato, é o que vai fazer com que tenha uma resistência quando eu tentar arrastar uma superfície sobre a outra. É óbvio que superfícies mais lisas têm reentrâncias mais suaves. E então eu vou ter uma resistência menor quando eu tentar empurrar uma coisa lisa sobre uma superfície lisa. Se as superfícies são muito ásperas, essas reentrâncias são muito mais acentuadas, então a resistência ao meu movimento vai ser uma resistência bem maior. Então, a gente vê a partir daí que a força de atrito ela deve ter um fator que caracterize quais são as superfícies que estão em contato, né? Quão difícil é arrastar uma superfície dessas sobre a outra. Esse parâmetro que mede isso é o chamado coeficiente de atrito. A gente representa pela letra μ, ok? É uma letra grega, μ. O coeficiente de atrito, ele mede para mim a resistência que eu vou ter para deslizar uma superfície sobre outra. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior vai ser o atrito que eu vou perceber ao tentar empurrar, deslocar uma superfície sobre a outra. Outra coisa que é importante a gente notar também é que se o contato entre essas duas superfícies é muito intenso, essas reentrâncias se conectam mais. Se o contato for pouco intenso, essas reentrâncias se conectam de uma forma mais suave. Então, isso leva a gente a acreditar que o tamanho da força de atrito, a resistência que eu vou perceber na minha tentativa de mover um objeto sobre o outro, isso deve depender da força de contato entre as duas superfícies. Ok? Mas a força de contato entre duas superfícies pode ser medida pela força normal. Quando eu coloco um bloco sobre o chão, a força de contato do bloco com o chão é o que a gente chama de força normal. Se o bloco é muito pesado, essa normal é mais intensa. Então vai ser mais difícil arrastá-lo por causa disso. Porque não é porque ele tem mais massa, é porque a normal vai ser mais intensa. Sendo mais intensa a normal, essas reentrâncias vão estar mais conectadas, então eu vou ter uma força de atrito maior. Resumindo essas duas observações, a gente tem que a força de atrito pode ser calculada como o produto do coeficiente de atrito vezes a normal. É importante você notar que o coeficiente de atrito é simplesmente um número, ele não tem unidade de medidas. Por que ele não tem unidade de medidas? Porque isso aqui tem unidade de medida de força. E isso aqui tem unidade de medida de força. Isso é força, isso é força. Portanto, esse fator multiplicativo aqui não pode ter unidade de medida nenhuma, porque senão esse lado da equação teria uma unidade de medida diferente desse lado da equação, o que não pode em física. Eu estou dizendo que o que está do lado de cá é igual ao que está do lado de cá. Então, eles têm que ter, inclusive, a mesma unidade de medida. Então, o μ é uma grandeza que a gente chama de adimensional. Ela não tem unidade de medida, é só um número. É importante notar também que existe dois tipos de coeficiente de atrito. Existe o coeficiente de atrito estático e existe o coeficiente de atrito dinâmico. Você já deve ter percebido isso ao tentar empurrar uma caixa sobre um piso ou um objeto, tentar tirar o sofá do lugar para sua mãe limpar. Antes do objeto começar a se mover, parece que você tem que fazer mais força para colocá-lo em movimento. Parece que enquanto ele está parado, a impressão que a gente tem é que enquanto ele está parado, o atrito é mais intenso. E isso não é só uma impressão que a gente tem, isso é fato.
O coeficiente de atrito entre duas superfícies, ele tem dois fatores. O coeficiente de atrito estático, que é aquele coeficiente de atrito que age enquanto as duas superfícies ainda estão em repouso uma em relação à outra. Existe só uma tendência de movimento, você está empurrando o sofá, tentando tirá-lo do lugar, mas ele ainda não se moveu. O atrito que está agindo nesse momento é o que a gente chama de atrito estático. Depois que você conseguiu colocar o sofá em movimento e está empurrando, aí o atrito que está agindo é o atrito dinâmico. E o que a experiência mostra é que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Perceba que, imagina que você tem aqui uma caixa e aqui a gente tem um chão com atrito. E então eu vou empurrar essa caixa, faço uma força F. A caixa não se move. O que é que eu posso inferir a partir disso? Que o chão está fazendo um atrito que consegue contrabalancear essa força que eu estou fazendo. Eu, então, tentando ainda colocar a caixa em movimento, aumento a força que eu estou fazendo. A caixa continua não saindo do lugar. O que aconteceu? O chão deve estar fazendo um atrito agora maior do que antes, de modo a ainda segurar a caixa. Vai ter um momento em que eu vou fazer uma força grande o suficiente para vencer o atrito com o chão. O que eu estou querendo mostrar com isso é que o atrito estático, ele não tem um valor fixo, ele tem um valor máximo, que representa o máximo atrito que essas duas superfícies conseguem fazer uma na outra, a máxima força de atrito. E essa máxima força de atrito é dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal, coeficiente de atrito vezes força normal. Abaixo desse máximo, a força que o chão está fazendo é exatamente a minha. O chão está tendo simplesmente que segurar a força que eu estou fazendo. Então, abaixo desse máximo, o chão está fazendo uma força igual à minha. Quando o objeto se põe em movimento, o atrito que está na jogada é o atrito dinâmico. Então, a força de atrito dinâmico vai ser o μ dinâmico vezes a força normal. Então, observe bem quando você tiver que resolver problemas, se você vai ter que usar força de atrito estático ou se você vai ter que usar força de atrito dinâmico. Se o seu sistema tem uma tendência a se mover, mas não está se movendo, é porque o atrito é estático. Se o seu sistema está se movendo, então o atrito é dinâmico. E perceba, essa equação ela não calcula o atrito estático sempre. Ela não calcula o atrito estático sempre. Ela só calcula o atrito estático máximo, o limite, para você poder conhecer o máximo que aquelas duas superfícies vão resistir uma sobre a outra sem deslizarem. Perfeito?